Muitas horas. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Queremos nos alegrar e celebrar o nome daquele que é sobre todo nome, que nos concede sua graça e sua verdade, que nos deu vida para começarmos mais um domingo e rendermos a Ele o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar? Fique de pé. Aleluia. Pai Santo, nós queremos nessa bela manhã desse primeiro domingo do mês de outubro glorificar ao Senhor, que o Senhor é o Deus que se faz presente em todo o tempo, e na tua bondade o Senhor escolheu nos acolher, nos trouxe para a família, nos tornou seus herdeiros, descendentes diretos, para que vivamos nessa terra como filhos do Senhor e que possamos cumprir todos os teus propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nessa manhã nós queremos render a Ti o nosso mais puro e perfeito louvor. Queremos colocar diante do Senhor a nossa adoração. Nós viemos aqui para dar ao Senhor aquilo que só o Senhor merece. A nossa vida, dons, talentos, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque o Senhor, na tua onisciência, trouxe à vida a cada um de nós. Por isso, nessa manhã, nós não temos outra coisa no nosso coração, a não ser adorar o Senhor e bendizer o teu santo nome. Que nessa manhã o teu Espírito tenha plena liberdade de se mover no nosso meio. Senhor, faz o teu trono sobre nós e assenta-te sobre ele. E que o Senhor possa estar ministrando a cada um de nós. Temos já dedicado, Senhor, esse local a Ti, bem como os corações e a vida das pessoas que aqui estão. Senhor, nós temos orado por um tempo novo, por um avivamento. A nossa oração é faz de novo, como ao longo de toda a história o Senhor tem feito. Traz, Senhor, um arrependimento genuíno, uma convicção, Senhor, de seguirmos na direção que o Senhor tem para nós, de sermos testemunhas fiéis de tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Por isso, Senhor, como igreja, nossa oração nessa manhã é: vem, derrama-te sobre nós. Jesus nos ensinou que o Senhor é aquele, Pai, que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nessa manhã nós possamos atrair o teu olhar, que nessa manhã nós possamos atrair a tua atenção, que nessa manhã, ó Deus, a tua glória seja derramada sobre nós como uma copiosa chuva, ó Deus, que rega os nossos corações. Transforma, ó Deus, a nossa vida em uma boa terra, para que a semente caia e venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que nós realmente venhamos caminhar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, vivendo e expressando o Evangelho a cada dia, a cada momento, que a cada mover do Senhor, nosso coração realmente venha se prostrar, venha se dobrar na tua presença, e que saiamos daqui, ó Deus, com alegria no coração, que possamos sair daqui com uma palavra. Senhor, nós temos orado, se alguém entrou nesse local enfermo, desde já nós ministramos a cura em nome de Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade, nós lançamos por terra todo dardo inflamado do maligno, e nós estabelecemos isso aqui, um santuário de cura, em nome de Jesus. Senhor, nós não aceitamos que nada venha tirar o nosso foco. Nós chamamos sobre nós a mente de Cristo, para que possamos estar agora, Senhor, linkados aos céus, que nós tenhamos realmente pensamentos do alto, não buscando as coisas dessa terra, e que nessa manhã o Senhor venha falar no nosso coração, não só trazendo cura, mas dando resposta para cada um que precisa, o clamor do nosso coração que o Senhor conhece.
que realmente sejamos revivados, reativados, que nós possamos desfrutar em glória, em favor e bênção, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós abençoamos os nossos lares, abençoamos as nossas casas, abençoamos os nossos entes queridos, estendemos sobre eles a destra da proteção, guardando-os, ó Deus, selando-os, protegendo-os, ó Deus, de toda e qualquer obra do maligno, guardando-os em saúde, Senhor, o trabalho, os estudos, Senhor, colocamos diante de Ti os planos, colocamos diante de Ti sonhos do coração, chamamos tudo isso à existência, e que haja realmente na nossa vida, Senhor, um renovar, haja na nossa vida uma nova paixão, Senhor, uma volta à essência, ao primeiro amor, a tudo aquilo que o Senhor realmente um dia colocou no nosso coração. Nós repreendemos do nosso meio a passividade, Senhor, a letargia, a indiferença, Senhor, assim como aconteceu com Ezequiel no vale de ossos secos. O Senhor perguntou para ele: acaso podem esses ossos reviver? E o Senhor mesmo disse sim. Por isso nós oramos também para, como aconteceu ali, aconteça de novo conosco um reavivamento, Pai, que ao sairmos pelas ruas as pessoas sejam abençoadas pelo simples fato de passarmos por ela, da nossa sombra tocar nas pessoas, como acontecia com Pedro. Nós chamamos à existência, Senhor, os sinais que acompanham aqueles que creem, porque nós cremos. Nós estamos aqui para declarar isso. Cremos no Deus verdadeiro, cremos na bênção que vem do alto, nós cremos numa restauração completa, cremos que fomos chamados para esse novo tempo, ungidos para viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós estamos aqui, Senhor, te buscando, até que o Senhor envolva a nossa vida, até que a tua glória desça, até que os nossos corações sejam completamente envolvidos e tomados, que não busquemos outra coisa a não ser o Senhor, a não ser a tua presença, não para nós, Senhor, mas para as pessoas que estão famintas, para as pessoas, ó Deus, que ainda estão amarradas. Com a igreja do Senhor, nós enviamos uma voz de comando e liberamos, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que ainda são cativos de Satanás, para que caiam nas correntes, nas amarras, nas prisões, em nome de Jesus. Senhor, nós lançamos luz sobre as trevas da mente dessas pessoas, para que haja um desejo genuíno, uma vontade de buscar ao Senhor, e buscando o Senhor se faz encontrar. Nós te louvamos por isso, porque assim foi conosco. Assim, Pai, nós reconhecemos o teu mover e o teu agir, e nessa manhã nós queremos isso mais uma vez. Senhor, quando celebrarmos a ceia, que caia no nosso coração essa certeza de uma parceria, de que nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor nos acompanhando, a obra do Senhor, ela é firme, ela é plena e ela vem sobre nós. Por isso nós queremos adorar o Senhor mais uma vez nessa manhã. Por isso, Senhor, recebe o nosso culto racional. Nós entregamos a Ti a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e que Te é agradável. Obrigado, Pai, porque esse é o sacrifício que o Senhor aceita, porque é um sacrifício que foi morto, foi Jesus que assumiu o nosso lugar. Por isso, hoje nós somos um sacrifício vivo. Estamos aqui para viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Seja exaltado e glorificado o teu nome, que a bênção, o favor, a graça e a glória do Senhor continue nos acompanhando, nos cercando. Nós queremos realmente viver esse tempo novo, de graça, de bênção, de vitória, de restauração. Por isso, nessa manhã, nós te damos, Pai, a honra, a glória, o louvor e a adoração que são devidos ao teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Hoje pela manhã, a primeira palavra que veio no meu coração foi: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E
para dar início a esse culto, a essa nossa reunião. Vamos falar em línguas, vamos pôr em prática a voz dos céus, vamos começando assim, vamos, e o Espírito Santo que venha, que nos unja, que esteja conosco, nos ensinando, nos curando, nos corrigindo. Em nome de Jesus, vamos ficar nessa atmosfera de línguas, de manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Comece agora, todos vocês que falam, vamos falar em línguas. Aleluia. Glória. Nossa adoração, Pai. Senhor, Jesus, 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 ainda lá na chuva, ainda lá na chuva, ainda lá na chuva, Vamos adorar nessa manhã com todo o nosso coração. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Que é como o Senhor. Que é como o Senhor. Santo é que não há outro povo, nem a sombra deve ser pra sempre. Santo é que não há outro povo, nem a sombra deve ser pra sempre. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor?
Não temos palavras para te adorar, Senhor. Nada novo a gente acha, nada. Só temos que te adorar mesmo, que nada do que falemos é o suficiente para ti, Senhor, diante da tua grandeza, do teu poder, da tua glória, da tua majestade, do teu favor para conosco, Senhor, da tua bondade, Senhor. Oh, Senhor, aleluia, Pai, nada do que falemos ou cantemos, Senhor. Oh, Deus, chega, Pai, basta, porque Tu és digno de tudo, Senhor, aleluia, Pai. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai agradar, mas a sua não. Então vou cantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas eu tenho nada além de um coração cantando aleluia, nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia.
meu coração não se depõe ante essa canção, pois sei que agora esses pulmões vamos louvar ao Senhor. Em meu coração não se depõe ante essa canção, pois sei que agora esses pulmões vamos louvar ao Senhor. Em meu coração não se depõe ante essa canção, pois sei que agora esses pulmões vamos louvar ao Senhor. Pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Não, meu Senhor, que sua voz. Não sei depois cante essa canção, pois fica fora esses pulmões, vamos louvar ao Senhor. Comigo todo dia, em meu coração, não sei depois cante essa canção, pois fica fora esses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, é digno, pois tudo que tem é aleluia, aleluia. Aleluia, papai, aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor, tu és digno. Jesus, fale conosco, Senhor, Espírito Santo. Fale conosco.
conosco, Senhor. Conosco, Senhor. Aceita a nossa adoração, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele clamam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele clamam. Jesus, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Noite escuta de nossa adoração. Dia e 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 noite escuta de nossa. Todos os dias, todo instante, escuta de nossa adoração. Dia e noite escuta de nossa adoração. Tu és digno, escuta de nossa adoração. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te louvamos,
Irmãos, um Deus tremendo que criou os céus e a terra, que é completo sem a nossa intervenção. Ele aceita o nosso louvor, Ele aceita a nossa adoração. E como pode acontecer uma coisa dessa? Então nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor. Enquanto isso, pegue o seu envelope, vamos fazer a nossa declaração de fé sobre as realidades que nos envolvem acerca da nossa fidelidade, da nossa bondade, lembrando que Deus tão grandioso que não precisa de absolutamente nada, mas Ele ainda recebe e Ele se alegra com aquilo que nós entregamos diante dEle, né? Então, ergue o seu envelope e vamos declarar: enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! No final, se quiser, entregue seu dízimo e sua oferta lá atrás, fique à vontade. Irmãos, hoje nós inauguramos mais um novo mês, e com o mês de outubro vem uma nova palavra. O João, coloca para mim a palavra aí, a última das imagens, fazendo um favor. Irmãos, a palavra desse mês é a palavra obediência. Obediência. E eu queria, nesse mês, trazer para a gente algumas coisas que o Senhor tem derramado sobre nós, o Senhor tem manifestado, o Senhor tem compartilhado conosco sobre alguns princípios e sobre alguns preceitos. Aqui em João 14,15, que é o texto base para a gente, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aquilo que eu lhes estou dizendo. E aí, a gente vai, no caminho de hoje, tentar entender algumas coisas que estão intimamente ligadas sobre obediência.
E talvez é uma palavra que a gente não goste muito, mas nós encontramos na Bíblia. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14, verso de número 26. Eu vou ler na minha tradução, porque eu gostei da palavrinha que Deus me deu e trouxe aqui para nós, que é a palavra aborrecer. Então diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece. Nessa versão está assim, né? Se alguém que me segue, amar pai e mãe. E no final está aqui, né? Mais do que a mim. Então, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. Mas a minha versão diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, deixa eu ler aqui nessa versão para a gente, porque não tem a palavra que eu queria incluir, eu busquei na minha versão, mas diz assim: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, essa é uma declaração muito séria que a gente vê que as Escrituras falam sobre a realidade de seguirmos a Jesus. Porque é muito fácil, muitas vezes, nós fazermos algumas proclamações, né? Aquela pessoa que sempre diz que faz alguma coisa, na verdade a gente precisa ficar com uma interrogação, porque quem faz, não precisa provar por meio de palavra ou o que quer que seja. Então, quando Jesus disse que a gente não pode ser o discípulo dele, então, aqui do que amar mais pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, onde que isso se coloca na nossa vida? O que isso tem um significado para nós hoje? O que Jesus está querendo dizer para nós é que não existe uma possibilidade de competição. Não dá para a gente tentar bater de frente com essas coisas. Jesus está dizendo: ou nós o amamos acima de todas as coisas, se nós não amarmos acima de todas as coisas, nós não poderemos segui-los. E é interessante que nós hoje somos identificados como cristãos. E cristão significa parecido com Cristo, ou, traduzindo, é aquele que segue a Jesus. E para seguir a Jesus, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Mas o que o Senhor tem trazido para nós, essa última parte aqui, né? E até mesmo a própria vida. Nós estamos vivendo, cada momento da igreja é um tempo único, mas hoje nós estamos entrando em um comodismo, em uma série de desculpas, em uma série de justificativas para não adorarmos ao Senhor, ou buscá-lo, ou amá-lo mais do que todas as coisas. E a gente acha que todas essas coisas são plausíveis para a gente chegar para Deus e dizer assim: olha, Senhor, não deu tempo, não consegui, e a gente vai caminhando por aí afora. Nós já ouvimos uma frase, né, que aconteceu há umas décadas atrás, é que você merece ser feliz. E se para você ser feliz, você tiver que aborrecer o seu Deus, não tem problema, porque você se torna o centro de todas as coisas. Mas se para você ser feliz, você precisar quebrar alguma regra, alguma coisa que Deus determinou na palavra, as pessoas dizem: não tem problema, porque você merece ser feliz. Mas a Bíblia, irmão, sempre vai colocar as coisas no seu devido local. O local de primazia é Jesus. Ou nós o amamos em primeiro lugar, ou então nós não o amamos, porque não adianta a gente amar de alguma forma que a gente não gostaria que acontecesse conosco. E hoje a gente vive num tempo acelerado em que todo mundo tem alguma coisa para fazer. Sempre nós temos um compromisso que é uma prioridade na nossa vida. Sempre nós teremos um problema para a gente resolver. E quando a gente diz que a gente não tem tempo, vocês já ouviram isso várias vezes. Não é que nós não temos tempo, é que a nossa prioridade está focada em uma coisa em detrimento de outra.
Porque se você for chamado para ir em determinado lugar, e nesse mesmo horário você tem um outro compromisso, quanto você vai no compromisso, aquilo está claro, a gente não precisa dizer. Você está dizendo, isso para mim é prioridade, por isso eu estou indo nesse e não estou frequentando aquele. E eu vejo, irmãos, que o momento de Deus para nós, enquanto igreja, o Senhor está nos chamando novamente para a gente restaurar esse amor e aquilo que o Senhor tem para nós, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, na nossa caminhada. E diante desse corre-corre, né, nós vemos hoje, o mundo de hoje que nós estamos vivendo, eles se escondem atrás das desculpas para não obedecer aquilo que precisa ser obedecido. É o pai que o menino pede, pai, vamos sair comigo, me leva no parque, me leva para fazer isso, me leva ali na festa, etc. e tal. O pai diz, meu filho, eu não posso porque eu tenho trabalho para fazer, ou eu não posso porque eu estou descansando. Da mesma forma que a gente encontra no mundo em que se terceiriza aquilo que seria obrigação nossa como ser humano, a gente sempre gosta de terceirizar, dá para outro cuidar, por quê? Porque eu estou cansado, porque eu estou sobrecarregado, porque eu não consigo fazer isso muito bem. E aí a gente vê nesse versículo essas coisas acontecendo. Irmãos, e quantas vezes nós estamos dando desculpas, né, e escondendo atrás dessas coisas para não buscarmos ao Senhor. Eu quero, irmãos, trazer para nós, enquanto igreja, um convite para a gente novamente voltar a ficar apaixonado pelo Senhor. Eu já quero falar de antemão, não estou culpando ninguém, eu estou trazendo uma constatação que é geral, e como igreja nós queremos exatamente que o Senhor reacenda essa paixão e esse preceito de obediência. A palavra dele é clara, se vocês me amam, vão fazer o que eu obedeço, e se você me amar mais do que pai, irmão, etc. e tal, isso fica claro, mas se vocês não me amarem desse jeito, dessa maneira, alguma coisa, então, vocês precisam rever. E eu entendo que o Senhor quer trazer para nós um chamado, um conserto e um novo alinhamento, né? Jesus deixa claro que obedecer é amar, quando a gente vê aqui nas Escrituras. Então, a gente precisa caminhar um pouquinho nessa realidade. E a obediência, ela só é possível quando nós aprendemos a aborrecer aquilo que nos prende. Por isso que eu queria usar essa palavra, aborrecer. Aborrecer. Nós não estamos prontos para isso. Nós não fomos ensinados a viver isso na nossa geração. A gente não quer aborrecer ninguém, porque a gente quer parecer bem na fita para todo mundo. A gente não quer aborrecer o nosso filho que está tendo uma determinada atitude inconveniente, porque se a gente chamar a atenção do nosso filho, talvez ele vai ficar aborrecido. E a gente não quer fazer isso. A gente não quer aborrecer, talvez, as pessoas que estão ao nosso lado tendo um determinado comportamento que não é legal, mas a gente não quer chamar atenção para aborrecer. E a gente não quer buscar a Deus, sabe por quê? Porque nós não queremos aborrecer a nossa própria vida. Para que é que eu vou me desgastar? Para que é que eu vou levantar? Para que é que eu vou orar? Por que é que eu vou buscar a Deus? Por que eu preciso fazer o meu devocional? Por que eu preciso parar e aprender essas coisas diante de Deus? Eu estou cansado, eu estou esgotado, será que Deus vai se importar com isso? E a gente sempre coloca todas essas coisas dessa maneira. Por isso, o preceito da obediência e a palavra, irmãos, que eu trago para nós enquanto igreja hoje é essa palavra, sabe? Nós precisamos aprender a aborrecer aquilo que nos prende. E em primeiro lugar, não é pai, mãe, não é esposa e filho, não é irmão e irmã, somos nós mesmos. Irmãos, nós passamos por um momento de igreja muito delicado. Nós tivemos a pandemia, pela pandemia, né, nós muitas vezes ficamos impedidos de nos reunir, fazemos os nossos cultos pela internet e conversando com pastores, colegas meus, eles dizem que a igreja nunca mais voltou a ser como era antes da pandemia. Por quê? Porque hoje você não precisa sair de casa, você não precisa vir à igreja, você pode simplesmente ligar o seu televisor, ligar o seu celular, seu tablet, qualquer coisa eletrônica, e debaixo das cobertas mesmo, você diz assim, para que é que eu preciso ir lá e fazer alguma coisa, sendo que eu consigo ver e assistir
resistir de qualquer maneira. Quando Jesus disse que se a gente amar a nossa própria vida mais do que Ele, irmãos, é preciso que o amor verdadeiro seja demonstrado. E nós estamos falando do amor ao nosso Deus, da nossa dedicação. Quando nós nos reunimos como igreja, e a gente vê que isso sempre aconteceu, a gente vem aqui para entregar algo para Deus, a gente vem aqui para dar a nossa vida, a gente vem aqui para manifestar o amor e a graça que nós temos por Ele, a gente vem aqui para dizer, Senhor, eu saí da minha casa para viver em comunhão, em unidade, ver os meus irmãos e adorarmos juntos. De certa forma, nós aborrecemos a nossa carne, não ficamos querendo prazer para todos nós. O Evangelho, irmãos, ele tem uma linha que é muito poderosa, que se chama altruísmo. O altruísmo não é eu viver para mim mesmo, o altruísmo é eu viver por outro. Irmãos, nós estamos aqui, nós já fomos salvos, nós temos herança. Se nós fecharmos os olhos nessa terra aqui hoje, nós estaremos na presença de Jesus, quando Ele vai dizer para nós, vinde a mim, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado de Deus, desde antes da fundação do mundo. Essa é a certeza que nós temos. Mas existe uma obra para se fazer, um testemunho para se dar, pessoas para se impactar. Mas se nós amarmos a nossa própria vida mais do que Jesus, nós vamos dizer, isso é difícil, isso é trabalhoso, isso é cansativo, e eu não tenho tempo. Jesus, quando estava na terra, caminhando, havia o grupo dos fariseus, que eram aquelas pessoas que eram tidas como intérpretes da lei, as pessoas mais santas do que as outras. E Jesus disse assim, é tão interessante que, por praticidade, comodidade de vocês invalidam a palavra de Deus. Porque aquilo que vocês poderiam abençoar os pais de vocês falam, isso aqui é a oferta que eu tenho que dar no templo. Jesus disse, então vocês quebram o mandamento para fazer aquilo que vocês querem. E quantas coisas, irmãos, nós estamos colocando na nossa vida como prioridade para satisfazer o nosso próprio ego, e a gente não está fazendo aquilo que a gente precisa. Porque o dia que a gente aprender, irmãos, que o Senhor é mais do que o suficiente para nós, você vai ver na reunião que a gente está fazendo aqui às sextas-feiras, inclusive toda a igreja está convocada, quem quiser vir, sexta-feira, 19h30, nós estamos reunindo aqui para orar. A gente estava vendo alguns testemunhos e eu estava falando, conheço pessoas que chegavam em casa e tinham que arrumar a casa, e estava toda bagunçada e tudo mais, e a pessoa falou, olha, eu preciso orar, eu tenho uma necessidade tão grande, e essa pessoa então foi buscar o Senhor, e ela não sabe quanto tempo ela ficou ali, ela disse que quando ela abriu os olhos, sua casa estava arrumada, anjos do Senhor vieram e fizeram aquele trabalho dela. O que a gente precisa entender é que quando nós colocamos a Jesus em primeiro lugar, o mais nos será acrescentado, essas coisas são resolvidas, mas chegou um tempo, irmãos, de nós aborrecermos a nossa própria vida. Nós estamos aqui como igreja para buscarmos a promessa. Irmãos, nós vamos começar a construção do nosso prédio, ali do lado da pracinha, e eu tenho plena certeza absoluta que os milagres de Deus vão acontecer do nosso meio. É uma promessa que nós temos. O Senhor tem nos dito que essa igreja aqui no bairro é para ser um luzeiro para cada lugar, mas Deus precisa, em primeiro lugar, fazer isso conosco. E deixa eu te dizer uma coisa, isso dá trabalho. Sabe por que dá trabalho? Porque nós temos que nos encher. Lembra da parábola das 10 virgens? Haviam 10, 5 com as lâmpadas cheias e 5 com as lâmpadas vazias. Nós estamos achando que de qualquer jeito as coisas podem acontecer. Para Deus não tem esse tipo de coisa, mas eu entendo que o chamado de Deus para nós, nesse momento, é para nós enchermos as lâmpadas, porque nós sairemos por aqui brilhando, irmãos, e esse fogo, essa luz vai se acender, e nós cremos na mudança que está por vir. Por isso o Senhor está te chamando agora, exatamente aqui, a aborrecer a sua própria vida, sabe, a amar o Senhor mais do que isso.
E aí, quando diz aqui, olha, se alguém me ama mais do que pai e mãe, porque muitas vezes os pais impedirão seus filhos de seguirem ao Senhor, e é isso que Jesus está dizendo. Às vezes, nós precisamos aborrecer os nossos pais e dizermos, existe uma prioridade na minha vida, a minha prioridade é buscar o Senhor. Do mesmo jeito, esposa e filho, haverá tempos em que um dirá para o outro, não vai, isso é besteira, mas o nosso compromisso em amar mais a Deus, nós vamos ter que aborrecer o nosso esposo ou esposa, os nossos filhos, e vamos dizer para ela, esse é o tipo de prioridade que eu dei para o meu Deus. Mas eles vão ficar aborrecidos, mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Se não priorizarmos Ele, nós não amamos e não estamos prontos para ser o seu discípulo. Então, irmãos, aquilo que nos prende, sejam pessoas, sejam projetos, sejam posses ou até a nossa própria vontade. Sabe, obedecer é abrir mão de desculpas para viver a vontade de Deus. Irmãos, nós não estamos falando aqui de salvação. Deixa eu só colocar um ponto. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a todos quanto aceitaram a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E a graça é um dom de Deus. E Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não está te dando a salvação com uma mão e chegando desse lado e puxando da outra. Nós não estamos falando de alguém que é salvo ou não salvo, de alguém que vai para o céu ou para o inferno. Irmãos, isso já está líquido e certo para nós. Não estou falando de salvação, mas eu estou falando de ser discípulo, de seguir, de caminhar, de ver sinais e prodígios acontecendo na nossa vida, de ver coxo levantar e andar, de ver cego e enxergar, sabe? Da gente realmente fazer a obra do Senhor, expulsar enfermidades, curar pessoas, pelo nome e pelo poder do Senhor Jesus. A oração vai mudar a gente, irmãos. A oração não muda Deus. Tem gente que diz assim, porque a minha oração faz a mão de Deus mover. Vamos ser sinceros, irmãos, a Bíblia nunca deu nenhum paliativo, nenhuma instrução, nem nada que passa perto. Isso muda a gente. Deus não precisa ser mudado. Quem precisa ser mudado somos nós. Nós é que precisamos nos encher novamente. Por isso, a gente precisa acabar com um monte de desculpa. E esse é o momento nosso, entre eu e eu mesmo. Quais são as desculpas? Estou estudando, tem um monte de coisa para fazer, sabe? A gente precisa entender, a gente precisa caminhar de uma maneira que a gente evidencie o chamado de Deus para a nossa vida. Amar a Jesus não é sentimento, é uma ação. Jesus falou, se vocês me amam, então vocês vão obedecer. Porque amor, irmão, sem obediência é ilusão. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Jesus diz assim, acompanha aqui comigo. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O homem encontrou um tesouro no campo, simples, vendeu tudo aquilo que tinha e ele foi lá e comprou o campo porque ele descobriu um grande tesouro que havia ali. A gente não está preocupado aqui, mas ele tinha onde morar no campo, ele tinha uma casa, o que foi que ele vendeu, o que foi que ele deixou para trás. Quando a gente trata sobre o reino de Deus, a gente começa a tratar sobre prioridades necessárias na nossa vida. Sabe, da mesma forma, quem ama Cristo faz aquilo que for necessário para poder obedecer. É isso que ele está falando. Eu encontrei um tesouro, e aí eu vendi tudo que tinha. Diz aqui em seu entusiasmo. Primeiro ele esconde aquilo que ele achou de grande valor para ele, e depois disso ele vai e compra aquele campo, porque ele quer se apossar daquele grande tesouro que ele teve. Ele sabe que aquilo é importante, ele sabe o tanto que aquilo é valioso. Mas hoje, irmãos, enquanto sociedade, e eu falo porque nós estamos inseridos nessa sociedade, e o que eu estou querendo trazer para a gente é que a gente não pode deixar a sociedade nos influenciar. A gente é que precisa influenciar a sociedade ao nosso redor.
E a gente precisa entender que nós temos um tesouro, mas talvez o nosso campo está descuidado, talvez o nosso campo está cheio de mato, está nascendo erva daninha, talvez a gente não dá atenção, porque a gente diz assim, não, já é meu mesmo, vai ficando aí, mas ele precisa de manutenção, ele precisa de cuidado. Muitos dizem, eu amo a Deus, mas não tem tempo para cuidar do seu campo. Irmãos, quanto nós oramos por semana, sabe? Porque a gente diz que ama a Deus, mas a gente não tem tempo para andar com Deus. A gente diz assim, olha, eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo para parar e para ler um texto e meditar. Ah, eu amo a Deus, mas tem tanta coisa que eu estou fazendo aí, que eu sei que não é da vontade de Deus, mas Deus parece que é uma pessoa que aceita tudo e qualquer coisa que a gente fizer. Por isso, a obediência, ela é expressa em ação. Você precisa vender tudo aquilo que você tem, que concorre com o seu Senhor, e comprar o campo, e colocar isso em dedicação. Não adianta a gente falar que a gente ama a Deus, mas a gente não passa tempo com Deus. A história da igreja moderna diz isso, que muitos cristãos só leem a Bíblia no domingo, quando a gente lê aqui, porque a gente passa uma semana longe, distante. A gente nem lembra que Deus existe, a não ser que alguma coisa de ruim aconteça, porque aí a gente dispara para todo mundo, ore por mim, porque amanhã vou enfrentar um problema, amanhã vou estar assim. É como, desculpa a comparação, irmãos, mas a parábola das virgens nunca tem óleo suficiente, sabe? O noivo está dizendo, vem, vem, vem. Talvez a oportunidade que a gente está esperando a vida inteira, ela vai acontecer agora, mas nós estamos despreparados, porque nós estamos dormindo, porque manter a chama acesa dá trabalho, é cansativo, é dificultoso. E algumas coisas é desse jeito. Sabe, se o amor não gera obediência, então não é um amor verdadeiro. Por isso, a obediência, ela exige aborrecer, a gente precisa renunciar para a gente poder buscar aquilo que o Senhor tem, para a gente poder priorizar. E aí obedecer, então, é colocar tudo em segundo plano e nós nos comprometermos com o Senhor Jesus. As palavras que a gente viu aqui, Jesus disse, alguém vem a mim, não aborrece pai e mãe, no texto passado, né? Mulher e filhos. Então ele ensinou alguma coisa de prioridade para a nossa vida. Quando a gente vai seguir ao Senhor, alguns passos são necessários e precisam ser evidenciados. Abra comigo sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 19. 1 Reis 19, 19. Quer ver um exemplo daquilo que Jesus falou? É quando a gente vê a chamada de Eliseu para o ministério. Diz assim, Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Isso é um exemplo de alguém que respondeu ao chamado de Deus. Elias era o grande profeta, e vocês conhecem a história. Eliseu pediu para fazer a porção dobrada, né, sobre tudo que Elias fez. E se você for ler nas Escrituras, tudo aquilo que Elias fez, ele fez em dobro. Inclusive a ressurreição de mortos. E ele ressuscitou um morto depois que ele havia morrido. Se vocês lembrarem bem da história, né, havia guerra lá e tudo, e um cara morreu, e o exército inimigo vendo aquilo, jogou o cara morto na cova em que Eliseu estava enterrado, o cara bateu nos ossos de Eliseu, reviveu, o cara saiu do buraco, catando cavaco e ia embora, com o exército todo correndo atrás.
Mas ele sabia que alguma coisa era importante. Vocês já ouviram esse texto? Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Talvez o que Jesus está se referindo é exatamente isso. Porque ele disse assim: olha, eu não tenho como servir como aprendiz, né? Qual que é a palavra? Ajudante, como ajudante de Elias, se eu continuar com a mesma vida que eu tenho. Irmãos, não está falando que ninguém tem que sair do trabalho hoje, nós temos que morar aqui, não. Pelo contrário, o Senhor precisa de vocês lá fora mesmo, no trabalho onde vocês estão. Mas o que a gente quer falar é o seguinte: tem que aborrecer alguma coisa na vida, tem que aborrecer a nós mesmos e darmos prioridade em Deus. Irmãos, agora dar prioridade para Deus não é que a gente vai ficar em casa 24 horas orando por dia, jejuando todos os dias, não. É ter comunhão com Deus. Nós aprendemos aqui que orar com Deus é quando a gente fala com Deus o dia inteiro, sem que a gente fique marcando no horário. Hoje eu orei 1h03, larga disso. Você pode orar o dia inteiro, porque Deus habita em você. E quando necessário, você abre a boca e faz uma oração audível. Fora isso, é o tempo que a gente tem com Deus, mas esse é um marco. Ele veio aqui, ele disse, pegou os bois, matou os bois, pegou a madeira, fez ali um churrasco, distribuiu para todo mundo. E o interessante aqui é que ele se despediu do seu pai e da sua mãe e disse: agora eu estou começando uma nova caminhada. Entende o que é amar a Jesus mais do que pai, mãe, do que filhos e esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até a si mesmo. É uma jornada do desconhecido. Irmãos, muitas vezes nós queremos estabilidade, nós queremos segurança. Estabilidade e segurança nós encontramos só em Jesus. É muito melhor do que o emprego que a gente tem, que vai nos garantir essas coisas. Porque quem nos dá o ar que nós respiramos, quem nos livra de todo mal, é o próprio Senhor. Quem nos impede de ser acometido de uma enfermidade, nós estamos guardados nas mãos do nosso Deus. Ele está dizendo para a gente agora: olha, foca em mim, dá uma prioridade, volta para aquilo, porque o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio. O Senhor está nos chamando para fazermos uma revolução de novo. Assim começou o Evangelho de Jesus, com 12 homens, que não eram os melhores da sociedade na sua época, mas essas pessoas transformaram o mundo. A ponto de Paulo e Silas chegarem numa pequena cidade, 2 homens, e eles diziam: aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui até nós, e esse povo vai fazer uma bagunça. Irmão, que coisa boa é você entrar no seu trabalho e as pessoas dizerem: lá vem aquele revolucionário, e eles não terem nada que falar contra a sua vida, e a graça do Senhor chegar a estabelecer, e as pessoas começarem a confessar pecados, a se arrepender, a chorar, querendo falar com você, porque o reino de Deus faz isso. É isso que o Senhor está querendo para nós hoje, ao sairmos, para voltarmos para os nossos lares, às ruas que nós passarmos, que haja cura, que haja transformação, e a nossa oração: Senhor, faz de novo. Mas para isso, irmãos, é preciso que a gente tenha a consciência. Sabe, a madeira do arado foi usada para fazer o fogo e assar a carne. O povo comeu daquilo e ele partiu. Ele queimou tudo. Sabe, ele aborreceu o seu passado para obedecer ao seu chamado. Pronto. A gente chama isso de quebrar ponte. Porque a gente sempre tem ainda uma insegurança. A gente fala assim: isso aqui não der certo, eu volto para aquilo que eu estava fazendo. Mas a partir do momento que você quebra a ponte, não tem mais volta. É daqui para frente. Eliseu é para nós um exemplo daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Irmãos, nós temos algo grandioso para fazer, que o Senhor tem para nós. Algumas distrações que a gente precisa aborrecer hoje. A primeira delas, o celular. Irmão, é fácil a gente passar 3 horas no celular, só passando tela, vendo vídeo, dando risada, rindo das desgraças que acontecem com os outros e tudo mais. Mas quando a gente para ler um versículo da Bíblia sequer, a gente dorme. A gente não tem sono. A gente gasta 5, 6, 7 horas por dia com o celular, mas a gente não gasta sequer
10 minutos com o nosso Deus, porque para Deus a gente não tem tempo. Eu já falei que quem não tem tempo é questão de prioridade. A gente está dizendo, Deus, é muito melhor eu satisfazer a minha carne, ficar na tela, vendo e assistindo essas bobagens, do que ter um tempo com o Senhor, para o Senhor me inspirar, para o Senhor falar comigo, para eu poder chorar na tua presença, para eu poder rir na tua presença, para eu poder receber entendimento na tua presença, para eu aquietar o meu coração. Irmãos, a Bíblia é clara nisso. Está alguém triste, ore a Deus. Essa semana eu acordei com uma angústia, com uma coisa assim no meu coração. Abri o texto, fui até checar, falei, é isso mesmo, está alguém triste, ora ao Senhor. Irmãos, comecei a orar, e eu oro andando, meu jeito de ser, que não era parado, deitado, em pé, de cabeça para baixo, ora do jeito que você sabe orar, e tudo mais. Não passou o tempo ali, meu coração já era outro. Falei, gente, isso é Bíblia, é isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Está alguém alegre, coloque um louvor e comece a adorar o Senhor. Experimente a presença do seu Deus que está com você em todo o tempo. Mas o celular se torna para nós uma distração. A outra coisa é a agenda lotada. Irmãos, nós gostamos disso. Porque qualquer pessoa que nos para, a gente diz, eu não posso agora porque eu tenho um compromisso. Estou indo para o meu compromisso. Meu compromisso é mais importante, eu não posso dar atenção para você. Não é? Os entretenimentos hoje que a gente tem, é muito comum a gente maratonar as séries que passam na televisão. Tem algum problema? Não, irmãos, eu não estou falando que nada disso é pecado. O problema é o excesso. É claro que a gente precisa, às vezes, de um momento de espairecer, mas isso tira a gente do foco de Deus. E outra coisa também que estamos ficando viciados hoje, tem até uma palavra em inglês para isso, que é workaholic. Ou seja, uma pessoa que trabalha, o meu prazer é trabalhar. Eu gosto de sair de casa às 7 horas da manhã, chegar às 10 horas da noite. Quando eu chego, eu abro o meu computador, coloco o celular de lado e continuo trabalhando, porque é isso que me traz satisfação. E onde que Deus entra nisso tudo hoje? Cadê o seu Deus? Cadê o nosso amor pelo Senhor? E deixa eu te dizer, Deus nos chama para nos assentarmos à mesa com Ele para comermos um banquete. Israel tinha 7 festas anuais. 6 festas eram festas de celebração, igual a gente às vezes faz hoje. Uma era uma festa de arrependimento. O resto era festa de celebração. Mas hoje as pessoas estão perdendo a oportunidade de se assentar à mesa e de comer um banquete com Deus. Sabe por quê? Não tenho tempo. Estou ocupado. Eu vou satisfazer a minha vontade. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 14, verso de número 15. Ao ouvir isso, um homem estava à mesa com Jesus e exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. E Jesus vai nos contar aqui uma história. Vamos seguir o texto. Isso. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo, eu preciso ver o que tem no meu campo, peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e eu não posso ir. Nós vemos aqui as desculpas que foram apresentadas sendo convidados para uma festa. O convite era para todos, mas um alegou: eu tenho negócio, o outro, eu tenho propriedade, o outro, eu ainda tenho compromisso familiar. Vocês estão vendo que tudo ainda encaixa aqui com aquilo que Jesus falou. Quem ama seu pai ou a sua mãe, seus irmãos
irmãos, e a si mesmo, mais do que a mim. Então é isso, olha, eu tenho um trabalho, eu tenho uma propriedade que eu comprei, eu tenho compromisso familiar. Irmãos, aos olhos humanos, tudo é justificável. Porque nós não queremos que ninguém seja negligente. Jesus não está ensinando, negligencie a sua família e me dê prioridade. Nunca ele disse isso. Ele diz, se alguém não aborrece, ou na versão que a gente tem aqui, se alguém ama mais do que a mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Irmãos, justificativa nós temos todas, mas eram desculpas para serem excluídas do banquete. Muitas pessoas estão dizendo hoje, eu não tenho tempo de servir, porque eu trabalho muito. Não posso me envolver porque a família me exige. Ou não consigo me dedicar porque eu estou cansado. As desculpas podem até soar legítimas, mas elas são barreiras que nos impedem de obedecer. Um convite de Deus. Vem para a festa. Irmãos, como nós estamos assim hoje? Eu não estou dizendo para você, eu estou dizendo para a sociedade civil que nós estamos inseridas nela. E isso nos afeta. Eu entendo que o Senhor está querendo nos tirar desse local que nos sufoca, que nos deixa até o pescoço lameados. E o Senhor está nos tirando para fora, para dizer, eu quero me derramar sobre você, filho meu. Dá-me o teu coração, porque eu quero realizar grandes coisas através da sua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos parar de dar desculpa. Gente, mas eu tenho que ir ali para uma festa, é o que eles estão dizendo. Gente, é o meu trabalho. Eu comprei um campo, não vou desfrutar do meu campo. Sabe, acabei de me casar, minha família. Eu tenho que dar prioridade para essas coisas. Irmãos, assim a gente precisa abrir os olhos e entender o chamado de Deus para nós. O Senhor quer realizar grandes e tremendas coisas através da nossa vida, e isso é de fundamental importância. Existem pessoas que estão clamando para que nós nos levantemos. Existem pessoas que estão perecendo e que precisam ser encontradas. E nós temos que aborrecer a nossa própria carne e dizer, não vou ficar parado. Eu não tenho uma palavra específica para cada um, mas essa é uma palavra para a igreja. Enquanto nós orávamos aqui, Deus nos trouxe uma palavra. É como se nós estivéssemos letárgicos, meio acordado e meio dormindo, mas o Senhor nos deu uma palavra. Levante, vá viver o sonho, pare de sonhar e caminhe na direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, irmãos, vamos eliminar aquilo que nos impede, as distrações, o entretenimento, tudo aquilo que rouba a nossa atenção e nos impede de viver uma vida plena e abundante. Nos impede de termos o nosso coração completamente cheios e transformados. Irmãos, a sombra de Pedro curava. Existe um homem que viveu no século passado, Smith Wigglesworth, o nome dele é assim também. Esse cara, eu tenho um livro dele, de devocional, lendo a história dele, o que esse homem fez. O número de pessoas que ele ressuscitou, sabe? Ele ia pregar e as pessoas ficavam na fila, igualzinho aconteceu. Sabe qual a oração que Deus nos tem dado para fazer? Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo, porque nós queremos isso. Quando nos reunimos, queremos que a multiforme sabedoria de Deus venha sobre nós. E é exatamente isso, irmãos. E aí nós vamos entender que quem obedece ganha o tesouro eterno. A gente precisa entender que a renúncia não é perda, mas a renúncia é ganho. Quem deixa as desculpas e obedece ganha infinitamente mais. O homem do tesouro do campo não perdeu nada, ele trocou todo por algo de um valor eterno. Obedecer pode custar, mas o prêmio é incomparável.
É paz, alegria eterna que a gente consegue ganhar, um propósito na nossa vida, entender que a gente não andou de uma maneira qualquer, pelo contrário, nós somos completamente salvos e guardados pelo Senhor. Abre comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 29. Marcos capítulo 10, verso de número 29. Jesus respondeu, isso aqui é Pedro, né? Perguntando para Jesus, e a gente que deixou tudo, né? Então Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou propriedade, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição, e no mundo vindouro terão a vida eterna. Então só volta para mim. Quando Jesus está dizendo aqui, deixar casa, irmão, Jesus não está dizendo isso. Homem, abandone a sua mulher, mulher, abandone o seu esposo. Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer para a gente colocar foco, e o foco nosso nessa manhã é exatamente esse: é casa, trabalho, prioridades. Se vocês me amam, vocês me obedecerão. Jesus está dizendo isso. Todo mundo que deixou por minha causa vai receber Jesus, irmãos, não vai deixar absolutamente nada para trás. Mas chegou o momento de você ser o homem que Deus sonhou, ser a mulher que Deus sonhou para você, sem desculpa. Irmãos, não chegue pedindo desculpa, não chegue justificando. Vamos deixar isso para trás, vamos caminhar olhando para frente, sabe, com firmeza e sabedoria. Quando a gente obedece, deixa a desculpa de lado, nós descobrimos que Deus nunca nos abandona. Quem prioriza a Cristo descobre o valor do tesouro eterno. Irmãos, as coisas que a gente tem aqui, elas são passageiras, elas vêm e vão. A gente tem momento que tem, momento que a gente não tem. Como Paulo mesmo disse, eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Quando eu tenho comida, eu glorificava a Deus, mas quando eu não tinha, eu também agradecer a Deus que iria me sustentar de uma outra forma, e a gente vê como as coisas vão acontecendo. Então, irmãos, obediência não é o que eu digo, é aquilo que eu faço. Obediência não é o que eu digo, é o que eu faço. O pessoal até pega no meu pé, mas se tem uma coisa que eu canso de dizer, é não diga para mim, estamos juntos. Porque quem diz não está. Porque quem está, a gente vê, ele está claro, está certo. Se alguém precisa dizer, é isso. Então, obediência não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. E a gente aprende isso de uma forma muito tranquila. Muitos falam que amam a Deus, mas ainda vivem cheios de desculpa. E Jesus nos mostra, então, os convidados tinham justificativa, mas nenhuma delas foi aceita. A verdade é dura, mais clara. Diante de Deus, toda desculpa, muitas vezes, é uma desobediência disfarçada que a gente não quer, enfim, assumir, né? Mas o Espírito do Senhor está nos chamando hoje para deixar as desculpas de lado e viver uma vida plena que o Senhor tem para nós. Talvez você tenha até justificativa. Eu estou cansado, trabalhando muito, tenho muitos filhos, tenho muito trabalho, etc. e tal. Mas o convite para o banquete está posto. Eu queria terminar fazendo uma pergunta para nós aqui. Você vai participar do banquete? Ou vai dar uma desculpa dizendo que tem coisas para fazer e não pode atender e se assentar ao lado do seu mestre e desfrutar de um banquete que ele nos preparou? Irmãos, coloque isso no seu coração. Não trago de forma alguma acusação para ninguém, mas eu trago para nós um chamado do Senhor, para abrirmos os olhos e nos despertarmos para aquilo que Ele tem para nós. Esse é o momento para a gente viver plena e intensamente. E é por isso que a gente celebra a ceia do Senhor, porque aqueles que ainda não estão dando conta, ou não viram, ou estão fraquejando, alguma coisa está acontecendo, o Senhor está dizendo que está aqui hoje para te sustentar e para te firmar. Mas tem coisas que só nós podemos fazer.
aborrecer a nós mesmos. Essa palavra é muito forte para mim, irmãos. Nós precisamos aborrecer no sentido de amar ao Senhor mais do que a nós mesmos. E para que isso fique claro e evidente, nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um lembrete que nós temos e caminhamos na nossa vida com o Senhor nos ajudando a lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Nós estamos acompanhados do Senhor, nós temos o seu auxílio, temos Ele do nosso lado, nos ajudando todos os dias. Jesus, irmão, se tornou o maior exemplo de alguém que aborreceu a sua própria vida. Ele é Deus lá no céu, Ele não precisava de passar por nada disso. Mas Ele pensou em mim, pensou em você. Ele aborreceu a sua própria vida, deixou os céus, se tornou homem, foi escarnecido por pecadores. Ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse viver. Então hoje, esse chamado de Jesus continua ecoando, sabe? Para nós realmente aborrecermos a nossa vida, para a gente tomar essa posição diante de Deus, para a gente viver aquilo que Ele tem para nós, com glória, com honra, com bênção, sendo fortalecidos no seu poder, sendo cobertos pela sua graça, completamente envoltos e contornados pelo seu poder, pela sua vida plena, pela abundância daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso chegou um tempo para a gente despertar e para a gente orar. Antes de celebrarmos a ceia, o João coloca aquela minha declaração da palavra que eu treinei, que eu queria, irmãos, continuar tocando essas justificativas e desculpas que a gente tem. Eu queria ler com vocês, porque a gente precisa deixar isso de uma forma muito clara. Quem é que eu sou? O que é que Deus é para mim? Qual é o significado e a relevância que essas coisas têm na minha vida? Eu fui alguém transformado pelo Senhor, sabe? Qualquer pessoa pode contestar, mas a salvação é individual. Você sabe o que mudou na sua vida, você sabe as transformações que aconteceram, você sabe de onde você foi resgatado, você teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, o seu nome está listado nos céus, sabe? Nós temos passe livre, somos conhecidos lá, e é isso que precisa ficar firmado na nossa vida. Então, vamos ficar de pé e vamos declarar comigo aqui essa realidade, daquilo que nós somos, daquilo que o Senhor fez para nós. Então vamos lá. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais não sou medíocre, sou um filho do Deus Altíssimo. Eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Aleluia. Que isso então marque, guarde e cele o nosso coração. Aleluia. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele dividiu o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Maldições, dores, doenças, enfermidades foram colocados sobre Jesus naquele momento. Jesus se fez enfermo, levando toda e qualquer consequência do nosso pecado. Por isso hoje nós temos a plena liberdade de agradecermos ao Senhor e de glorificarmos o seu nome, porque nós somos livres, sarados e curados para entender essa vida. E porque você tem essa parceria, juntos então comamos do pão nessa hora. Aleluia.
A Bíblia diz que depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue para o perdão de todos os pecados. A única coisa que nos separava de Deus já não separa mais. O pecado foi perdoado diante de Deus. Nós estamos livres de culpa, de acusação. Não tem expectativa de punição, só da graça, só da vida, só do favor e da bênção de Deus. E porque você é uma nova criatura, juntos bebamos do cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai agravar, mas a sua ação. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Simples também, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação. Em render a ti, em adoração. Em resposta a ti, há uma ação. De render a ti, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. É simples também, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, Aleluia. Eu já volto um slide da música para mim, fazendo favor. Mais um. Volta mais um. Isso, então, passa para frente agora. Deixa eu só. É um que fala que eu preciso de uma ação. Isso. Volta. Isso. Essa música diz: em resposta a ti há uma ação. Nós aprendemos hoje que obediência é uma ação e não uma palavra. Irmãos, Deus nos ama tanto que Ele tem um coração misericordioso. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Sabe o que é isso? É um pavio comprido. Deus não explode fácil.
se a gente pode dizer assim, porque Ele espera que cada um de nós responda ao seu chamado, cada um de nós viva tudo aquilo que o Senhor tem. Eu digo para vocês que nós estamos vivendo o melhor momento que o Senhor podia nos preparar. Ele está fazendo algo novo, algo sobrenatural. Ele está nos despertando, Ele está nos acordando, nos colocando em pé. E vocês verão com os olhos de vocês. Porque quando nós, igreja, separamos esse tempo para orar e buscarmos o Senhor, o seu sobrenatural vem e acontece. Então, as reuniões de mulheres e homens que aconteciam na terceira e quarta sexta-feira, nós estamos fazendo uma reunião geral de oração. Estamos todos aqui juntos, orando, glorificando e bendizendo ao Senhor. Quem puder e quiser, são todos convidados, bem-vindos. Sexta-feira nós temos a reunião dos nossos jovens e adolescentes. Então eles ficam lá, nós oramos aqui, estamos caminhando aquilo que o Senhor tem para nós, estamos chamando, estamos buscando, estamos descendo as promessas de Deus, para que essa igreja caminhe, seja tudo aquilo que ela precisa ser. E você é parte integrante disso. Então se envolva, qualquer coisa que você quiser, fale conosco, estamos aqui para te servir. O nosso papel é te direcionar, é te encaminhar, para que você viva o melhor de Deus na face da terra. Que a boa mão do Senhor continue sobre vocês, que a graça dele os cubra, e que vocês sejam tudo aquilo que Deus quer que vocês sejam. Todo pensamento contrário, qualquer coisa que te diminua, que venha te desqualificar, isso vem do diabo. Deus nunca desqualificou os seus filhos. A palavra dele é palavra de vida e de bênção, não de morte, de maldição. Então aprenda a separar isso na sua vida. Pai, nós queremos te louvar por esse início de mês. Que grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio e fará coisas maiores ainda. Senhor, nós oramos, faz de novo como o Senhor fez ao longo de toda a história. Senhor, as pessoas sendo curadas, restauradas, olhos abertos, que fique evidente que Jesus ressuscitou e está vivo ao teu lado, Pai, ministrando através de nós, a tua igreja, para que tudo isso fique assentado e claro. Senhor, nós também estamos orando, dá-nos fome e sede do Senhor, da tua presença, da tua palavra, que possamos, ó Deus, despertar para buscarmos a tua face, para orarmos ao Senhor, para termos comunhão contigo, ouvirmos a tua voz e possamos viver um novo tempo, um novo momento para o louvor da glória do teu santo nome. Por isso, desperta-nos para ti, Senhor. Queremos realmente buscar ao Senhor até que o Senhor seja o único foco importante na nossa vida. Então, ajuda-nos a mantermos esse propósito e caminharmos nessa direção. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana, até domingo que vem, o Senhor assim permitir. E tem muita coisa para acabar aqui na mesa do café ainda, por favor, não deixe os irmãos levarem de volta nada daquilo que eles trouxeram.